A Polícia Federal acaba de confirmar fuga e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação. O ministro Alexandre de Moraes entrou em desespero após uma notícia urgentíssima que acabou de ser confirmada agora, gente, tá? Neste exato momento, e quem trouxe essa bomba, que acabou de confirmar essa notícia, foi o jornalista Cláudio Dantas, que vai trazer todos os detalhes, além dessa informação gravíssima que deixou o ministro Alexandre de Moraes desesperado. O portal de notícias UOL também confirmou aqui a notícia que devastou o STF nesse dia de hoje, gente. Para acabar de completar, o Lula, gente, tá? Entrou em desespero. O Lula ficou desnorteado com uma notícia urgentíssima que acabou de ser confirmada agora, neste exato momento. O Lula, na verdade, está furioso, está pistola, porque sim, a notícia foi confirmada e é claro que eu vou trazer tudo, absolutamente tudo a partir de agora nesse boletim. Esse vídeo aqui eu vou fazer um pouco diferente, gente, tá? Não ficar dando spoiler de tudo que eu vou trazer, eu já vou começar aqui, ó, sentando o pé no acelerador, já dando início aqui com as informações para trazer o maior número de notícias no menor espaço de tempo. Já vou ser rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que vocês gostam, rapidamente, claro. Só não esqueça de se inscrever no canal, né, gente? Eu não posso deixar de convidar todos vocês a fazer parte aqui da nossa família. Lembrando que para você se inscrever aqui, não é aqui no vídeo que você vai olhar, é aqui embaixo da plataforma de onde você está me assistindo. Você vai fazer o quê? Você vai olhar aí embaixo, vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. O que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai clicar em cima, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, porque as notícias estão simplesmente explodindo, gente, nos principais jornais, nas principais mídias do país e logo de cara, gente, tá? Vejam só a jogada de mestre, porque segundo Cláudio Dantas, jornalista, tá? Além do escândalo envolvendo a esposa de Moraes, agora vem um escândalo envolvendo a madrasta de Moraes. Madrasta de Moraes teria sido uma das vencedoras da Mega Sena da virada de 2020. De acordo com o jornalista David Agbe, o jogo vencedor teria sido feito pela internet, mas ela, após perder o prazo, teria apresentado um jogo impresso como se tivesse sido feito presencialmente. E assim, gente, foi um escândalo envolvendo a madrasta de Bolsonaro e jogo de Mega Sena. Gente, acompanhe essa notícia bombástica que o jornalista Cláudio Dantas teve acesso e explanou aqui nos mínimos detalhes. A madrasta de Alexandre de Moraes afirmou ser vencedora de um dos bilhetes da virada de 2020. Revelação aqui do David Agbe, tá? No entanto, o prêmio de 162 milhões não foi sacado dentro do prazo de 90 dias e acabou destinado ao FIES. A mulher, identificada como costureira de São Paulo, afirmou ter feito a aposta presencial e que sua condição de epilepsia atrasou o resgate do valor. A madrasta do ministro do STF procurou a Caixa e o PROCON, mas a instituição manteve que se tratava de aposta eletrônica. Ela apresentou um bilhete rasgado, dobrado, amassado, enfim, e que o prazo tinha sido expirado. Em 22, uma carta aberta à nova presidente da Caixa trouxe o nome completo, CPF, mencionou a ação judicial contra a Caixa Lotérica. A partir daí, o David fez aí aprofundou essa história, agora eu quero ouvi-lo. Ô David, que negócio é esse? No caso da madrasta do Alexandre de Moraes, ela disse que participou desse concurso, desse sorteio de 2020, ou seja, a mega da virada de 2020 para 2021. E existe um prazo para você se apresentar quando você ganha o prêmio, tá? Com o seu número sorteado. São 90 dias. Depois desses 90 dias, lembrando que até então era o maior prêmio da história da Mega Sena, mais de 300 e poucos milhões, tá? E a Caixa anunciou 2 ganhadores. Um ganhador recebeu o prêmio, ele se apresentou, e o outro nunca apareceu. Então, depois de alguns dias, quase um mês, né, depois que se encerrou o prazo para essa pessoa para se apresentar, então essa costureira de São Paulo disse que ela era ganhadora. Então ela foi a um PROCON em São Paulo reclamando da Caixa,
porque a Caixa se negava a reconhecer o prêmio dela. Primeiro porque o bilhete estava todo rasgado, né? Todo amassado, todo rasgado, com os números, enfim, é difícil de auditar aqueles números. E também porque a Caixa dizia que o bilhete tinha sido sorteado pela internet. O vencedor tinha feito a aposta pela internet e não um bilhete físico. E essa senhora apresentou um bilhete físico. Então ela entrou com um processo, ela foi até o PROCON, depois entrou com uma ação judicial contra a Caixa, pedindo que a Caixa entregasse para ela o prêmio. Isso foi amplamente noticiado na época, vários veículos, jornais, tal. No entanto, o que ninguém sabia até agora é que aquela senhora era madrasta do ministro Alexandre de Moraes. Eu não cito o nome dela na reportagem, também porque não vou dizer que não tem indícios, tá, de que haja uma questão criminal e tal por trás disso. Pode ser que haja má fé da parte dela, mas ela já se resolveu com a Caixa. Então. Que coisa, gente, que coisa. Madrasta de Alexandre de Moraes alega que ganhou na Mega Sena, foi tarde lá para buscar e chegou lá com um bolete meio esquisito. E parece que ela não recebeu o prêmio, ela não levou o prêmio, gente, tá? Eu tô chocada com essa situação, gente. E agora que foi revelado isso aí para a imprensa, através do jornalista David Agg, que foi o jornalista corajoso que teve coragem, né, de dar continuidade ali àquelas denúncias feitas contra o ministro de Moraes, ventiladas pelo Talhaferro, gente, tá? E aí, o que é que vocês acharam dessa notícia? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Agora, gente, tá? Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acabou de soltar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão entender. Depois de não ter sido reconhecida a minha liderança da minoria e ter sido feito de tudo para que eu perdesse meu mandato, de fato, isso acabou sendo oficializado pelo presidente Hugo Mota e a mesa diretora, não pelo plenário da Câmara, como deveria ter acontecido, mas a cassação do meu mandato ocorreu dia 18 de dezembro. No dia seguinte, como se já estivessem esperando por isso, saiu no Diário Oficial da União a perda do meu mandato e a ordem para que eu retornasse à atividade na Polícia Federal, pois eu sou policial federal concursado, tendo ingressado na Polícia Federal em 2010. Bem, eu não recebo com surpresa na data de hoje, dia 2 de janeiro, para que eu retorne ao meu trabalho normal. Nós gostaríamos de ver o serviço público prestando esse tipo de atenção e preciosismo no combate a verdadeiros traficantes, assassinos ou criminosos do colarinho branco. Mas bem sabemos que aqueles que têm bons contatos na Suprema Corte Federal, esses amigos dos reis, nada acontece. Então recebo com orgulho mais esse capítulo da perseguição judicial. É óbvio que eu não tenho condição de retornar ao Brasil agora, vocês estão vendo, né? Jair Bolsonaro, mesmo após 2 cirurgias, dias depois, retorna para a carceragem da Polícia Federal, enquanto que situações muito mais tranquilas, como por exemplo a do ex-presidente Fernando Collor, que tem a apneia do sono, ele está em prisão domiciliar. Então fica aqui mais esse registro de que nós não vivemos no Brasil uma normalidade democrática. Há um Estado persecutório com uma pessoa translocada, abusando do seu poder. Então, eu ficarei firme, não entregarei meu cargo na Polícia Federal de mãos beijadas, vou lutar por ele, porque eu sei que eu sou uma pessoa que batalhou para ser aprovado nesse concurso. Eu sei que querem pegar a minha aposentadoria da Polícia Federal, porque eu contribuo para a PF, não contribuo para a aposentadoria de deputado federal, bem como o meu porte de arma e a minha pistola Glock, que é abrasionada da PF até hoje. Então, eu sei que querem me prejudicar, né, o Alexandre de Moraes principalmente, junto com o governo Lula, mas ainda assim eu vou fazer de tudo para evitar que se atinja o objetivo desses malfeitores. Um dia a conta chegará para eles, e é por isso que eu tenho aqui que fazer esse vídeo, postar nas redes sociais e também falar com a imprensa, para que tudo fique devidamente registrado, porque uma hora essa conta chegará. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Desistir não é uma opção, gente, tá? Vai lutar com unhas e dentes para não perder o seu cargo de escrivão, que veio através de um concurso muito difícil. E querem acabar com isso. Lógico que ele não vai desistir, gente. E foi importante aqui desse vídeo, que eu decidi postar ele aqui para vocês, porque aqui o Eduardo Bolsonaro acabou respondendo, né? Muita gente estava perguntando, nossa, a Polícia Federal mandou o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil, né, para ocupar o seu cargo de escrivão. Será que o Eduardo Bolsonaro vai desistir de tudo nos Estados Unidos, de tudo que ele fez, de tudo que ele vem fazendo, com medo da Polícia Federal? Então ele acabou de responder, ele não vai voltar para o Brasil por causa dessa pressão, por causa dessa ameaça. Ele disse que vai lutar
para atrapalhar os planos aí de autoridades aqui no Brasil com relação a esse cargo. Vamos, porque tem mais informação para trazer aqui para todos vocês agora, gente, tá? É uma treta gigante entre, olhem só aqui na tela, senador americano envia carta a Moraes após decisão sobre Bolsonaro. Senador americano simplesmente foi para cima do ministro Alexandre de Moraes, detonou o ministro Alexandre de Moraes. É briga de cachorro grande, vocês vão entender. Acompanhe aqui direitinho a matéria que vocês vão entender por que eu estou dizendo que é briga de cachorro grande. Olhem só. O senador estadual americano Shane David Jett, do estado de Oklahoma, enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes do STF, na qual questiona a decisão que negou a concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar informou que o documento também foi encaminhado aos demais ministros da corte. A carta é datada de 1º de janeiro de 2016 e foi endereçada diretamente ao gabinete de Alexandre de Moraes. No texto, o senador afirma discordar da decisão que determinou o retorno de Bolsonaro ao regime fechado na Superintendência da Polícia Federal após alta hospitalar. Ao longo do documento, o parlamentar americano, gente, menciona fundamentos constitucionais, dispositivos do Código do Processo Penal e precedentes do próprio STF com a arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, que reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. O senador sustenta que a negativa da prisão domiciliar consideraria, a condição de saúde do ex-presidente, citando idade avançada, histórico médico, recente internação hospitalar. Segundo ele, a decisão poderia expor Bolsonaro a riscos de saúde e a integridade física. Na carta, o parlamentar também afirma que a decisão reforça percepções de atuação seletiva do STF, não só do STF, mas também do governo Lula. Calma que eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Então, na carta, o parlamentar também afirma que a decisão reforça percepções de atuação seletiva do STF em relação a determinadas figuras políticas e que isso poderia afetar o equilíbrio de outros entre os poderes e o princípio da igualdade perante a lei. Em outro trecho, o parlamentar americano declara a intenção de levar o caso ao gabinete da presidência dos Estados Unidos da América. Ou seja, esse caso, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes vai ser levado ao gabinete do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Donald Trump que acabou de revogar, a Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. O senador aqui diz que vai levar essa decisão agora do Alexandre de Moraes de manter o Bolsonaro em prisão, regime fechado. Essa denúncia vai ser levada até a mesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É basicamente a ameaça que ele acabou de fazer contra o ministro Alexandre de Moraes. Bomba. Por isso que eu disse para vocês que é briga de cachorro grande, porque o senador aqui, esse que está aqui na sua tela, vai denunciar o ministro Alexandre de Moraes direto para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Agora, desespero tá tomando conta, gente, tá? Lula da Silva está em desespero, porque ele agora teve a certeza de que vencer a eleição de 2026 vai ser praticamente impossível. E tudo tá direcionando para isso. Lula começa 2026 sem palanque definido em Minas Gerais para a campanha presidencial. Ou seja, um estado que tem um grande número de eleitores e o Lula basicamente não tem palanque. Isso é uma tragédia para o Lula que vocês não têm noção, gente, tá? Mesmo após ter colocado Minas Gerais no roteiro de suas viagens por 8 ocasiões em 2025, o presidente Lula do PT irá começar o ano de eleições presidenciais sem um palanque definido no estado. O território é considerado estratégico por concentrar o segundo maior colégio eleitoral do país e ser conhecido como uma espécie de termômetro para o resultado das eleições presidenciais. Desde a redemocratização,
todos os candidatos que venceram o pleito nacional também venceram no estado de Minas Gerais. O acúmulo de visitas de Lula para construir uma candidatura mineira, né, constrata com 2023, o primeiro ano de sua gestão, quando ele não colocou Minas no trajeto de suas viagens. Em 2025, parte dos eventos do petista no estado foi acompanhada pelo senador Rodrigo Pacheco, que chegou a discursar em tom eleitoral. Só que o Pacheco levou um chute na bunda do Lula da Silva. Então, o Lula vai poder contar com muita gente, menos Rodrigo Pacheco, ao que tudo indica, gente, tá? Segundo informações aí que estão surgindo de bocas miúdas, Rodrigo Pacheco tá muito, mas muito magoado. Uns dizem que ele tá furioso com o Lula, porque o Lula descartou ele na pretensão de ministro do STF. Ele descartou Rodrigo Pacheco para indicar o seu amigo de longa data, o Jorge Messias, e isso tem deixado o Rodrigo Pacheco extremamente furioso, gente, tá? Então, para tragédia de Lula da Silva, ele não vai poder contar com o Rodrigo Pacheco para ser um cabo eleitoral para ele ali em Minas Gerais, porque o Rodrigo Pacheco, com certeza, vai ter ali a sua vingancinha, né? A vingancinha. Lula, você me abandonou? Você me deu um belo de um chute no traseiro? Vamos ter reciprocidade. Sim, gente, tá? É o burburinho que tá surgindo ali nos bastidores, né? Da política em Brasília, no Senado e no Congresso Nacional. E aí, gente, vocês acham que o Rodrigo Pacheco vai se vingar do Lula? Vocês acham que o Rodrigo Pacheco vai trair o Lula, assim como o Lula traiu o Rodrigo Pacheco em escolher o Jorge Messias para ocupar a próxima vaga do STF? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, o que pode acontecer. E agora, gente, Polícia Federal confirma fuga, gente, tá? Tá aqui na CNN Notícias. Foragido da Justiça, presidente do IVL, usa redes sociais para rebater PGR, gente. Tá aqui a informação. Condenado pelo suposto plano do golpe, presidente do IVL segue foragido, gente. Então, a Polícia Federal está confirmando, tá, a fuga. Ele segue foragido, tá aqui, ó. A informação da CNN. O presidente do IVL, do Instituto Voto Legal, Carlos Rocha, segue foragido após ter prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, tá? A ordem de prisão foi tomada de ofício, ou seja, sem provocações da PGR ou da Polícia Federal, o que culminou em muitas críticas dos principais juristas do Brasil, ou seja, ele foi lá, numa canetada, decretou a prisão sem ser provocado. Pode isso, Arnaldo? Segundo aí a lei, não pode, mas para Alexandre de Moraes tudo pode, né? Eu vi muitos juristas dizendo que isso não pode acontecer. A decisão foi proferida após o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, ser preso no Paraguai na madrugada de sexta-feira. Então, o Silvinei tentou fugir, isso já é motivo, gente, tá? Ele foi lá e decretou prisão de um monte de gente, né? Felipe Martins, volta para prisão domiciliar. Esse aqui também decretou prisão de todo mundo. Ou seja, o Alexandre de Moraes tomou decisão baseado em atitudes de terceiros. Isso por si só é uma aberração jurídica, né? Então tá aí a informação. Então a Polícia Federal confirma que ele está foragido, gente. Então fuga foi confirmada. Segundo a Polícia Federal, ainda está foragido. Só que assim, gente, ele veio, deu sua versão, disse, olha, o presidente ele usou as redes sociais para rebater a PGR, disse que tudo isso é injusto que está acontecendo contra ele. O presidente do IVL, Carlos Rocha, condenado na ação penal que apurou a tentativa do suposto golpe, usou as redes sociais para rebater a acusação da PGR, que o levou à condenação. Aqui, gente, ele rebateu veemente, diz que é inocente, e tá aí, gente, tá? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele foi decretada a sua prisão e a Polícia Federal diz que ele ainda está foragido, gente, tá? A fuga foi confirmada aqui
pela Polícia Federal. Do ministro do STF, André Mendonça, que acabou com os planos de Alexandre de Moraes. Gente, ministro André Mendonça acabou com os planos do ministro Alexandre de Moraes, foi pra cima, tomou decisão e tem gente que tá furioso ali dentro do STF. Quer saber essa história? Assiste aqui até o finalzinho, o doutor Amarildo conta nos mínimos detalhes aqui essa treta entre o André Mendonça e Alexandre de Moraes. Vocês vão entender tudinho, vejam só. E o ministro André Mendonça simplesmente detonou os possíveis planos de Lula e Alexandre de Moraes. Essa daqui foi muito boa. Já deixa a curtida no vídeo e comentário com a bandeirinha do Brasil, porque esse cara merece. Que jogada. André Mendonça deixa de tirar recesso para evitar liberdade de presos por fraude no INSS. Quem está dizendo isso aqui é o SBT News, não sou eu não, tá? O André Mendonça poderia entrar de recesso e aí quem julgaria essas ações, possíveis pedidos de liberdade dos presos por fraude no INSS, seria quem ocupa a presidência do STF. E aí que tá. STF em recesso e Moraes assume a presidência da corte a partir do dia 12 de janeiro. Edson Fachin, atual presidente, entrará em pausa na segunda quinzena do mês. André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Flávio Dino também farão plantão para decisões urgentes. O André Mendonça falou, eu fico. Não precisa passar aqui para o Alexandre de Moraes, não. Essa questão da fraude no INSS é simplesmente o calcanhar de Aquiles do governo. Inclusive, a CPMI do roubo aos aposentados vê elo entre Lulinha e compradores do Banco Master. Tá ligando uma coisa na outra, tá pegando Lula, Alexandre de Moraes, tá pegando todo mundo. E eles não estão conseguindo controlar porque é esse cara aqui que é o relator. E aí eu te pergunto, se o André Mendonça sai de recesso, o Alexandre de Moraes assume, o que será que ia acontecer, hein? Eu não vou responder não, você responde aí nos comentários. Só lembrando que entre os presos está o careca do INSS, está o filho do careca do INSS, o líder, o vice-líder do Lula no Senado andava com carro compro pelo careca do INSS, está o ex-presidente do INSS do governo Lula, está o 02 da Previdência do governo Lula. Muita gente aí que tá ligada, inclusive, ao Lulinha. Xandão, as suas munições estão acabando, mas munições contra você só estão no início. Se você gostou da atitude do André Mendonça e quer o impeachment do Moraes, não esquece de me seguir. É isso aí, gente, tá? Vocês gostaram dessa atitude do André Mendonça? Peitou o sistema, foi pra cima, né, gente? Tá? Tudo ia ficar pro Alexandre de Moraes decidir. De todos os presos, né? O André Mendonça, gente, foi lá, mandou prender, mandou passar o rodo nos criminosos do INSS, botou todo mundo dentro da cadeia. Lógico, né, gente, que as defesas, os advogados desses presos lá vão lá, gente, apresentar habeas corpus, apresenta pedido de soltura por isso e aquilo. E quem que ia julgar? Alexandre de Moraes, porque ele ia assumir após o dia 16, porque o Fachin iria entrar de recesso. O que é que vocês acham que o Alexandre de Moraes ia fazer, gente, tá? Tinha presos dentro da cadeia que já estava comemorando. Alexandre de Moraes é que vai assumir o STF. Estamos livres. Só que eles só não contavam com a astúcia do ministro André Mendonça, que jogou uma cachoeira de água fria nos planos desses criminosos, segundo aí as investigações estão apurando da Polícia Federal, os bandidos criminosos que roubaram à torta e à direita aí, os velhinhos do INSS, gente. Que vídeo maravilhoso, doutora Amarildo. Gente, merece, ó, pra ter continência. Compartilhem, explode esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. E agora, gente, quem foi pra cima? Daqui a pouco o jornalista Cláudio Dantas solta uma bomba gigante contra o ministro Alexandre de Moraes, porque agora, daqui a pouco eu vou trazer essa informação, porque agora, gente, tá? Colunista do portal de notícias UOL simplesmente acabou de fazer uma denúncia escandalosa sobre o ministro Alexandre de Moraes. Acabou de fazer uma revelação que todos vocês vão ficar aterrorizados. E é sobre o escândalo do caso Banco Master. É assim, gente, os jornalistas estão descobrindo
e jogando a lama no ventilador. Vejam só. Esse passo aí da PGR em relação ao ministro. Não, está tudo muito estranho nessa história aí, né, Diego? A questão do escritório da mulher do ministro, o escritório da família, né? O contrato que foi feito, eu não vi ainda a cópia do contrato, mas deve existir, porque todo mundo falou disso e até agora não houve nenhum desmentido, nem do próprio ministro, né? Independentemente da lei, se é legal, se é ilegal, então, é um absurdo, né? Como é que pode o escritório de um dos ministros do tribunal, que é cliente do réu, do Vorcado, não faz sentido um negócio desse. Isso é muito ruim para o ministro e para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que está faltando ainda, Diego, uma explicação mais clara do Alexandre de Moraes, que teve uma atuação tão importante nos acontecimentos recentes no Brasil em defesa da democracia. Eu acho que ele está devendo uma explicação mais clara. Como é que se deu a contratação da mulher dele, o que ele acha disso e o que vai ser feito agora. Porque como o banco foi liquidado, imagino que o contrato também tenha sido extinto, né? Mas está faltando uma explicação melhor. O PGR foi uma decisão muito rápida, uma decisão muito curta. Não tem nada de legal, não tem nada de irregular. Mas nem tudo que é legal, né, é moral. E a questão central do Supremo Tribunal Federal, de seus ministros, é ter a credibilidade, é ter confiança da população. E é isso que, nesse momento, eu acho que está sendo abalado. Zé, Carla, tem toda uma questão envolvendo o código, né, de conduta para os ministros, que voltou a circular essa informação, porque, como disse o Couto, apesar de ser legal, né, tem muito da questão moral e até da promiscuidade das relações. Mas eu concordo com o Couto, acho que o ministro Alexandre de Moraes deveria, né, fazer manifestações mais claras, mais transparentes, já tinha dito isso aqui ontem. Eu acho que a transparência do poder público é fundamental, é requisito não só da classe política, mas também da classe jurídica, porque a gente tem visto o Supremo no centro aí das principais questões do país. Então, eu acho que os ministros têm sim que dar explicações à sociedade, e aí também o Toffoli nesse caso, né, que a gente pensa no Toffoli que pegou o jatinho com o advogado do Banco Master, e daí depois ele toma essas atitudes relacionadas ao Banco Master que levantam aí uma série de desconfianças, e olha, nossa, mas o que está acontecendo? E aí já começa todo mundo e faz de fato associação. O Daniel Vorcado era uma figura frequente em Brasília, né, com uma casa aqui em Brasília, com grandes festas políticos envolvidos, então é isso, a política brasileira está acostumada, né, com essas imagens de converscotes e etc, mas a gente tem que cobrar transparência nessas relações, evidentemente isso precisa, e esse é um pouco do nosso papel, né, Diego? Eu acho que ele está agindo corretamente, né? Mas eu acho que o Galípolo, né, presidente do Banco Central, assim como o Alexandre de Moraes e o Toffoli, estão devendo explicações, sabe? Porque o Galípolo foi citado em todas as matérias aí e tal, e até agora ele não veio a público ainda para dizer qual foi o trabalho que o Banco Central fez, como é que chegou até... Porque esse caso, Diego, está indo para as costas do governo, mas ele vem já há bastante tempo que tem essa bandalheira, essa arapuca do Banco Master. A gente viu o ano passado uma bela reportagem da revista Piauí mostrando quem era o Daniel Vorcado e a grande arapuca que era o Banco Master, né? Então, eu acho que está certo o presidente, mas os outros todos envolvidos aí devem explicações. Está tudo muito estranho isso aí, sabe? E o povo não sabe direito o que é responsabilidade do Congresso, o que é do Banco Central, o que é do governo federal, mas é uma coisa que cria um clima ruim no país e principalmente na imagem do país lá fora, sabe? Então, quanto mais as pessoas forem transparentes nesse momento, né? Inclusive o presidente do Banco Central, o Alexandre de Moraes e tal, melhor. Sabe, isso não pode continuar em sigilo absoluto. Que, aliás, é uma das coisas que eu não consigo entender. Sabe? Antigamente, sigilo era para questões de família, quando era separação de casais, de questão de filhos e tal. Mas não num caso como esse aí, que tem milhares de clientes do Banco Master que têm direito de saber o que está acontecendo. Sabe? Não, concordo. E esses aí, que vão ser os grandes prejudicados, estão sendo esquecidos na cobertura. Né? Os clientes do Banco Master, né, gente, que estão perdendo aí bilhões, têm o direito de saber todos os detalhes desse escândalo, gente, tá? E falando em escândalo, gente, tá? Deixa eu trazer aqui uma bomba que o jornalista Cláudio Dantas acabou de explodir, gente, tá? Porque, ultimamente, a imprensa brasileira tem massacrado Alexandre de Moraes e esposa de Alexandre de Moraes. Certo, gente, tá? Vários veículos de imprensa, a mídia, tá aí, gente, explodiu nas principais manchetes do Brasil esse escândalo envolvendo esposa de Moraes, escritório de Moraes, contrato de quase 130 milhões, Alexandre de Moraes, que teve reunião com o presidente do Banco Central, segundo Mônica Bergamo, também estava lá pressionando, né, o presidente do Banco Central, estava pressionando a Polícia Federal, ou seja, um monte de escândalo envolvendo Alexandre de Moraes e esposa de Moraes. Só que agora o escândalo aumentou.